Quando você pensa que ninguém vai fazer ao seu favor, eu envio um anjo. E esse anjo vai e fala que um anjo do Senhor abriu. Porque durante o dia tem diagnóstico que é dado. Durante o dia é a sentença que é dada. Durante o dia tem muitas coisas que são reveladas, mas tem noite, e à noite o seu Deus não dorme. Na noite você pode descansar, porque aquele que está ao seu lado, por mais que pareça que não está fazendo nada, uma hora vai se manifestar. E à noite as portas foram abertas. Não foi durante o dia para que todos vissem acontecer, foi à noite. Mas porque é à noite, porque tem propósito. E qual é? Pera lá que nós vamos saber. Porque à noite as portas se abriram e eles foram levados para a noite, quando ninguém mais esperava que pudesse vir algo acontecer. O anjo levou, não somente libertou, porque o Senhor não faz nada pela metade. Abra a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo de número 5. A partir do versículo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, a partir do 17. Todos encontraram? Quem encontrou, diga: vou para o céu. Quem não encontrou, diga: e vou também. Opa, então se você encontrou, nós aguardamos que juntos nós iremos subir, e juntos nós iremos contemplar a formosura do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. 17 diz assim, a versão que nós temos aqui, fala assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levando-os para fora, disse-lhes: vão ao templo e diga ao povo todas as palavras desta. Somente está aí, feche seus olhos, mas não a sua Bíblia. Pai, nós queremos te agradecer porque até aqui o Senhor, ó Deus amado, tem, ó Pai amado, nos abençoado. Obrigado por esse momento que o Senhor nos permitiu entregar o nosso culto ao Senhor, e assim o fizemos com louvores, ó Pai amado, assim o fizemos na entrega da nossa oferta e do nosso dízimo, Deus. E em meio a todo esse processo o Senhor veio falando conosco, mas eu te peço, Senhor, continue falando, ó Pai, agora através exclusivamente da sua palavra, e que essa palavra venha ao nosso encontro e de encontro às nossas vidas, para produzir o resultado para qual o Senhor está enviando. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tome o seu assento. Eu fiquei refletindo as letras das canções ou dos hinos que nós entoamos, e a Tainá iniciou o período de adoração até relembrando um fato ocorrido com o conteúdo deste hino, né? Mas se você, às vezes nós cantamos, nós até gesticulamos, fazendo gestos, representando o que o cântico diz, mas às vezes nós não nos atentamos ao que a mensagem está passando. E durante os louvores nós também cantamos pedindo para que o Senhor aquieta as nossas almas. Por quê? Porque senão nós não vamos conseguir ouvir a sua voz. Um texto que eu gosto muito do primeiro cântico fala que quando a sua mão de poder o meu ego tirar, ou o teu ego tirar, sobre as ondas nós poderemos andar. Por quê? Porque se nós não permitimos que o Senhor retire esse ego de nós, nós corremos o risco de, mesmo tendo esse Deus tão maravilhoso, não venhamos desfrutar ou então contemplar
completamente a sua beleza, na formosura da sua presença. Por isso que nós pedimos assim, que cantamos falando, aquieta a nossa alma. Porque senão nós encerramos dizendo que nós elevamos nossos olhos aos montes. Porque se nós não deixarmos levar pela nossa alma, nós não vamos conseguir muitas vezes elevar os nossos olhos. Porque as lutas, as dificuldades, elas surgem e faz com que a gente não consiga permanecer fixado os nossos olhos ao nosso Deus. Mas como nós expressamos a nossa fé, adorando ao Senhor com esse cântico, que assim nós venhamos permanecer, que esta mão de poder não somente retire o nosso ego, mas que Ele nos sustente em todas e quaisquer situações que nós venhamos passar. Aqui nós lemos um texto onde fala que um sentimento surgiu, e através desse sentimento se irradiou, ou cresceu e se desenvolveu ao ponto de que não somente o sumo sacerdote, mas todos aqueles que se envolviam naquela reunião, prendesse os apóstolos. E Atos dos Apóstolos é um livro que expressa o quê? Os atos que os apóstolos tiveram. Apóstolos esses que eram homens imperfeitos. Marcos, apóstolos esses que foram homens que chegaram a negar Jesus. Foram homens que venderam Jesus. Dentre eles teve homem que duvidou de Jesus. Teve homem que precisou tocar para crer. É isso, são atos desses homens imperfeitos, mas que tiveram uma decisão. Porque o Evangelho, ele está envolvido em isso, de pessoas imperfeitas, mas que decidiram caminhar com Cristo. E quando nós decidimos caminhar com Cristo, esta mão de poder tira de nós este ego. E quando o ego é tirado, nós vamos viver experiências sobrenaturais, como Pedro viveu, de poder andar sobre as águas. Porque Pedro conhecia, o medo era tão grande que Pedro até não reconheceu Jesus. Quando veio andando sobre as águas, ele falou que eram fantasmas. Os discípulos ficaram temerosos. Mas quando ele ouviu a voz do mestre, o ego foi tirado. O medo desapareceu. E ele foi até ousado e falou: Senhor, se é tu, manda eu ir contigo. Porque ele sabia o poder que existia na palavra de Jesus. E mesmo com medo um pouquinho antes, ele foi ousado quando ele ouviu. Por isso que é importante nós ouvirmos a palavra do Senhor. Por isso que é importante nós nos envolvermos com essa palavra. Mas esse livro do apóstolo, como eu falei, conta a história desses homens que tinham fraquezas, esses homens que tinham tantas limitações. Nesse livro que foi escrito em torno de uns 30 anos, Lucas, que é quem escreve, ele traz alguns relatos de vivência desse homem. Nós vamos ver aqui no capítulo de número 1, o próprio Jesus falando com os homens, falou: olha, permaneçam em Jerusalém, porque fiquem ali, porque ali vocês serão visitados, ali vocês irão viver um sobrenatural. Quando nós vamos para a carta que Paulo ele escreve aos Coríntios, ele nos traz uma informação. Ele fala que era cerca de mais ou menos, em uma daquelas reuniões tinha cerca de mais ou menos 500 pessoas. Então 500 pessoas ouviram Jesus, e a instrução falou: vai para Jerusalém. Todos foram? Não. Porque quando nós vamos para Atos, de capítulo de número 2, nós vamos ver que apenas 120 pessoas estavam reunidas onde Jesus. E o que aconteceu? Alguns falam que talvez pode ter sido pela distância, porque falam que da Galiléia, da região onde eles estavam até Jerusalém, era cerca de 100 a 150 quilômetros, então era distante para percorrer andando. Então talvez alguns podem ter desistido de ir pela distância. Talvez alguns desistiram, não na distância, mas quando chegaram lá e demorou, e porque demorou, desistiram. Alguns estudiosos dizem que até outros podem ter não
ido com medo da perseguição, porque em Jerusalém a perseguição era grande. Então muitos fatores podem ter levado que daquelas mais de 500 pessoas que ouviram as palavras de Jesus, apenas 120 permaneceram. E assim é comigo e com você. Quantas palavras você não já ouviu? Quantos direcionamentos Deus não te deu? Mas parece que está tão distante aquilo que foi falado do que a sua realidade, que muitas vezes você acaba não deixando de acreditar. Parece que está muito demorado. Se você for avaliar, talvez a gente pode se encaixar nenhuma das possibilidades que levaram, que pode ter levado este número de pessoas a ter reduzidos. Mas eu não sei, mas o importante é que nós venhamos aprender que quando os 120 obedeceram, quando os 120 permaneceram e aguardaram, eles foram visitados. Porque quando menos esperava, a Bíblia diz que de repente, de repente, sabe o que é isso? Aquilo que parece estar tão distante, de repente pode acontecer. Aquilo que parece que está tão demorado, de repente pode acontecer. E pode ser que o de repente de Deus para a sua vida seja o dia de hoje. Então não se afaste dessa palavra, não saia da posição a qual Ele te mandou, não saia do lugar a qual Ele falou, permaneça aí, porque se você assim obedecer, de repente você pode ser surpreendido como aqueles que homens foram. E a Bíblia diz que um vento, como um som de um vento como impetuoso, tomou conta daquele lugar, e o Espírito Santo visitou aqueles homens de uma tal maneira que Pedro, aquele que negou, Pedro, aquele que cortou a orelha, que andava armado, Pedro, aquele que falou, o Senhor não vai, porque eu não vou deixar que essas coisas se cumpram. Quando Jesus falou de tudo o que iria acontecer, esse mesmo Pedro permaneceu, esse mesmo Pedro aguardou, e porque permaneceu, aguardou, ele recebeu do Espírito Santo o que ele precisava. Porque esse Pedro que não obedeceu em algumas situações, esse Pedro que cortou a orelha de um homem, esse Pedro que chegou até negar Jesus por 3 vezes, esse Pedro que se achava melhor do que os outros, porque esse Pedro, além de fazer tudo isso, quando Jesus morreu, ele decidiu voltar a fazer o que ele fazia antes, que era pescar. E quando ele tomou essa atitude, porque ele tinha liderança, ele levou consigo outras pessoas. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, porque sobre você existe uma liderança que às vezes você acha que é só uma atitude, mas uma atitude sua pode afetar toda a sua família. Uma decisão sua pode afetar todos aqueles que estão perto, que pode ser alcançado. Então não se deixe levar pela distância, não se entregue em meio à demora que para você pode estar demorando, mas saiba que aquele que prometeu é fiel, e aquele que prometeu é fiel para cumprir aquilo que foi dito. Por isso que a Bíblia nos relata isso. Então você vê esse Pedro que chegou até voltar o que fazia antes. Ele, quando ele foi visitado por Jesus, e ele recebeu o perdão de Jesus, quando ele é cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala que na primeira pregação 3.000 pessoas, 3.000 homens se entregam. Sabe o que é isso? Deus pode surpreender. Aqueles que acham que você não vai chegar a lugar algum, vai ser a sua vida que Deus vai usar para alcançar muitos que estão distante dele. Então não desista, aguarde e permaneça. Quando nós vamos para o capítulo de número 4, nós vemos esse Pedro sendo perseguido, porque é isso que acontece, a perseguição se manifesta, mas ele permaneceu. Mas nós temos uma coisa interessante que acontece no capítulo de número 4 do livro de Atos. Fala a comunhão que começou a existir na igreja, porque esse mesmo Pedro que ele sofreu perseguição, no capítulo 4 ele foi preso.
Só que quando ele é solto, ele prega, e mais de 5.000 pessoas aceitam, mais homens, sem contar crianças e mulheres, se entregam e aceitam ao Evangelho. A Bíblia fala que uma comunhão começou a se manifestar no seio da igreja. Essa é a história da igreja primitiva, essa é a história do início desta igreja, que em meio à perseguição crescia, em meio a situações ela crescia, mas crescia com homens e pessoas imperfeitas, mas que quando foram cheias do Espírito Santo, esse Espírito começou a aperfeiçoar as nossas fraquezas. E aí você vê esse Pedro pregando para 3.000, alcançando 5.000, e a comunhão começou a se manifestar. Existia parte do pão, existia uma divisão. A Bíblia fala que algumas pessoas chegavam e vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos sacerdotes. Olha, para nós lemos como que era. Olha o que diz o versículo 32, fala assim: e era o coração e a alma da multidão. Sabe o que é isso? Quando fala de coração, está falando do sentimento. Quando fala da alma, fala aquilo que guarda toda a nossa. Então era um só. Pessoas que tinham criações diferentes, mas quando receberam a Cristo, se transformaram em um só. Fala assim: era um coração, era uma alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram em comuns. O que é isso? Uma comunhão foi tão grande que aqueles que tinham falou: não é mais meu, é nosso. Porque quando a igreja se reúne, ela deixa de ser eu e passa a ser nós. Sabe, só que o grande problema com a igreja, que muitas vezes acontece, Ju, deixou de ser nós e passou a ser uma reunião de eus. E por isso que quando os eus se reúnem, não tem manifestação de graça, porque fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Porque existe um óleo precioso, Felipe, que desce na cabeça e escorre pela barba de Arão, o que é a presença do Senhor se manifesta quando. Então aqui nesse início era notório isso, as pessoas não eram boazinhas não, mas era porque o Espírito entrava e tinha então uma comunhão tão grande que eles não padeciam. Os apóstolos davam com grande poder testemunhos da ressurreição de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, e todos lhe haviam abundante graça. Meu Deus, não havia pois entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades, casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se a cada um segundo a necessidade que tinha. Sabe o que significa entregar aos pés dos apóstolos? Era um exemplo da submissão, de acreditar no ministério daqueles homens. Demonstrava que o doador reconhecia que os apóstolos eram líderes legítimos e representantes de Cristo. Ele significava que eles abriam mão completamente do controle do seu bem. O doador renunciava ao direito e dava direito aos apóstolos de dividir aquilo, porque não era mais meu. Porque quando Cristo se manifesta, Ele transforma as nossas vidas. Porque nós mesmo, por nós, não temos, ninguém é bom, irmãos. Quando alguém chegou para eles e falou: olha, bom mestre, ele falou: bom? Não tem ninguém bom, bom é Deus. Porque nós temos essa situação. Então você que é bom, não se fica acabando: não, mas eu sou bom. Você não é bom não. Se o Espírito Santo deixar de habitar na sua vida, você vai ver o quão mesquinho você é. Porque essa é a nossa natureza. Então quando eles faziam isso, eles confiavam na administração dos apóstolos. E porque a Bíblia fala que cada um era suprido conforme a sua necessidade. Era isso que representava o entregar aos pés dos apóstolos. Então o capítulo de número 4 mostra isso. Sabe como encerra o capítulo de número 4? Falando de Barnabé, a entrega que Barnabé fez.
Só que agora começa o capítulo de número 5. O capítulo de número 5 fala numa história de um homem chamado Ananias. Ananias viveu tudo isso. Ananias começou a ver as pessoas viver essa comunhão, de tal forma que moveu-se dentro dele um desejo de fazer o mesmo, mas não igual. Porque a Bíblia fala que ele conversou com a sua esposa e foi até os apóstolos e falou: vendemos a nossa propriedade e está aqui. Pedro, cheio do Espírito Santo, fala: por que você deixou? Deixou o quê? Deixou um sentimento entrar no seu coração? Então quer dizer, pastor, que tinha que entregar tudo? Não, quer dizer que tinha que ser verdadeiro. Porque ali estava uma falsa adoração. No capítulo de número 4 você viu os verdadeiros adoradores, porque eles adoraram ao Senhor em espírito e em verdade. Quando fala que eles tinham em comum, eles não se achavam melhor do que ninguém, mas todos buscavam se igualar, porque é isso que o Espírito vem manifestar sobre nós. Só que quando você chega no capítulo de número 5, você vê uma falsa adoração, você vê falta de verdade, você vê um homem que decidiu não viver por sinceridade, mas decidiu fingir. Será que isso não tem acontecido dentro da igreja? Por que outrora Deus visitava a igreja de tão grande forma e hoje não faz mais? Quando Paulo escreve a igreja em Corinto para analisar, é para nós analisarmos, para ver se dentro de nós não está tendo nenhum fingimento. Porque eu vejo o meu irmão fazendo, porque eu vejo o Walter se entregando, o Walter chora. Fala aí, é fácil quem está cantando, fazendo louvor daqui, o Walter está lá embaixo. Sabe por quê, irmãos? O Walter, ele se quebranta, ele chora. Aí eu olho para o Walter chorar, eu falo: eu vou chorar também. E aí você chorar também, você pode até enganar a mim, fala: olha, o Marcão está chorando igual o Walter. Só que aquele que recebe o culto que você oferece, ele não somente contempla a sua entrega, mas ele sabe o que está no seu coração. Por isso que muitas vezes nós vemos tantas coisas acontecendo e não tem manifestação de graça. Somos cheios de sentimento, mas não tem o poder se manifestando, porque tem ausência de verdade. Muitas vezes nós nos acostumamos, temos que tomar cuidado, porque nós corremos o risco de nos acostumar. Porque sabemos, por exemplo, a liturgia da nossa igreja eu já sei. Então tem uma oração no início, depois vem o louvor. Cuidado para você se acostumar com essa liturgia. Venha para o culto não já sabendo o que vai acontecer, mas vem com desejo, fala: Deus, hoje eu acredito que o Senhor vai se manifestar de maneira diferente. Eu acredito que hoje vai dar derramamento de poder. Ah, Senhor, eu quero ver hoje batismo no Espírito Santo. Eu quero ver, Pai amado, o Senhor tomar a pessoa e sair sapateando na igreja. É isso, você tem que vir para entregar o seu culto com desejo de conhecer o sobrenatural de Deus. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos presos nas nossas liturgias. E se não vigiarmos, vamos começar a ser fingidos. Não está sentindo nada, mas da glória a Deus eu estou sentindo. É nada, está sentindo nada. Por isso que às vezes sai e fala: nosso culto hoje foi ruim. Foi ruim porque você não se entregou ao Senhor. Porque o culto é público, mas a entrega é individual. Quando ele chega para Ananias e fala: Ananias, por que você deixou entrar no seu coração esse sentimento? Você não está mentindo para homem não, você está mentindo para o Espírito Santo. Na hora ele, pum, cai. Cuidado, igreja. Cuidado com o modo que você está vivendo. Porque se nós não vigiarmos, na igreja nós vamos ser muito santos. Não vai sair um palavrão da nossa boca. Mesmo que alguém pise no nosso pé, não é nada, irmão, fica na paz. E em casa, e na rua, na Copa, hein? Eita, naquele pênalti perdido, glória a Deus, ele perdeu. Qual foi a palavra que saiu da sua boca, crente? Hein, crente?
Vigia, irmãos. Porque o inimigo, ele é craque em trazer distrações. E nas nossas distrações, no decorrer da nossa vida, nós corremos o risco de nos deixar ser envolvido pelos movimentos. Ananias e Safira se ficou envolvido, irmã Virgínia. Já que está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Vou vender e vou entregar tudo. Mas aquilo que você combina fazer no secreto, aquele que te contempla em todo o tempo, sabe. Então o problema não é você ter que entregar tudo. O problema, a questão é você ser verdadeiro. Lutamos com armas para que o pecado não se manifeste na igreja. Fala, Deus, nós estamos lutando, Senhor. Não tem traição, Pai amado. Não tem palavra torpe. Olha só, e por que não está acontecendo? Talvez não está acontecendo porque não tem essas coisas, mas tem fingimento. Você está sendo fingido, eu estou sendo fingido, nós fingimos. É um alerta. Porque a Bíblia fala que quando Safira, depois de 3 horas, apareceu, Pedro falou, e aí? Ela conta certinho, porque eles tinham combinado. O nosso culto, ele não restringe nossas 1 hora, 2 horas, 3 horas aqui não, meus. O nosso culto é o tempo inteiro. Você cultua o Senhor quando você está lavando louça na sua casa. Você cultua o Senhor quando você está dirigindo no trânsito. Você cultua o Senhor quando você está trabalhando. Você cultua o Senhor em todo o tempo. Aqui é o público, mas o seu culto, ele é individual. Como está sendo o nosso culto diante do Senhor? Deus chamando a atenção da igreja. Você vê a manifestação de glória, união, comunhão, que maravilha era aquela igreja. Mas Deus permitiu que a morte se manifestasse para alertar, porque a Bíblia fala que depois que Safira morreu, um temor tomou conta do povo. E o temor não é um medo, é temor de não obedecer ao Senhor, é o temor de entristecer ao Senhor, é o temor de não agradar ao Senhor. Então, para que a igreja fosse novamente restituída ao temor, uma morte teve que acontecer. Te lembra alguma coisa? Me lembrei quando eu estava lendo. Sabe quem lembro? Davi. Desejo teve o coração. Quero a arca do Senhor de volta. Mas eu vou trazer de uma maneira bonita. Já que todo mundo traz num carro, eu também vou pôr no carro, porque eu sou crente e eu não vou ser diferente não. Já que o mundo faz, eu vou fazer também. Cuidado, o mundo não pode fazer. Você tem que fazer do jeito que o Senhor falou que é para fazer. Davi sabia o jeito que tinha que trazer. Só que ele se deixou levar pela distração. Não põe no carro. E sabe o que aconteceu? Colocaram no carro. E aconteceu alguma coisa? Não. Andaram. E aconteceu alguma coisa? Não. É o perigo. Você desobedece a Deus e parece que nada está mudando. Você está caminhando. Tá bom, estou caminhando. Então não era daquele jeito que falaram não. Porque tá no carro, tá fazendo do nosso jeito, e tá sendo bom. Algumas horas levou até chegar no vale, como que fala? Naquela região onde aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus, ele nunca perdeu o controle de ninguém, nem da sua vida. Se porventura você está fazendo coisa errada e está continuando caminhando, lembra de uma coisa. Hoje ele chama a minha atenção e a sua. A corda está na mão dele ainda. Ele deixou, mas ainda está na mão dele. E o perigo é que nesse período da graça que nós estamos vivendo, eu peco, mas Deus me usa com dom, Ele vai usar.
Eu vivo de qualquer jeito, mas eu chego aqui na frente, eu canto e a igreja recebe. Mas a corda está na mão dele. E a qualquer momento ele vai puxar. Porque Deus, ele não veio para que você viva uma vida confortável. Deus, ele veio para te conduzir a um destino certo. O propósito dele não é que você viva uma vida de qualquer maneira, porque não era para levar a arca daquele jeito. Só que eles caminharam e demorou algumas horas, talvez alguns dias. E o problema é que quando nós acostumamos com o errado, porque no começo é errado, você não fala, mas depois você vê que o irmãozinho que trabalha com você fala palavrão e nada acontece. Ele continua na igreja, ele até canta, aí você fala, então não tem problema não. Aí você começa a falar, só que você vem para a igreja e não mudou. Você tem oportunidade, as coisas, fala, olha, nada mudou, então não é tão assim. E foi isso. O estudioso diz que cerca de quase um dia foi a caminhada, do início até o lugar onde eles chegaram. Só que chegou a hora que o Senhor segurou. Quando ele segurou a corda para acordar a Davi, o boi tropeçou. Todo mundo sabia, não podia tocar na arca. Só que Uzá já estava acostumado na casa dele, nada aconteceu. Ele acostumou que andou um dia de maneira errada, nada mudou. Se nada mudou, eu posso tocar. Cuidado, não toca onde não foi para falar para eu tocar. Não toca, porque na hora que tocou, uma ruptura, rompeu-se, Deus cortou o homem no meio. Quando aquilo aconteceu, o temor tomou conta de Davi, porque a corda que está na mão do Senhor acordou a Davi que ele estava fazendo errado. Deixou no Obed-edom e voltou. Por quê? Porque tem que ter maneira. A arca não é para levar em carro. Mas todo mundo usa, coloca até em carro de desfile. Não, nós somos diferentes. A arca leva nos ombros, porque nos ombros tem responsabilidade. Você tem que parar com esse negócio aí, não olha para mim não, olha para Jesus. Não, tem que olhar para você, porque você é crente. Porque você tem que ser mulher dentro da sua casa. O seu marido vai ser santificado através da sua vida, se você tiver com dignidade. Se você não tiver fingido, com fingimento. Muitas vezes fala, mas o que não está acontecendo? Não é porque Deus mudou, não é porque Deus não está ouvindo a sua oração, é porque você está fingindo de ser o que não é. Mas nessa manhã Ele está chamando a nossa atenção. Eu quero que vocês sejam o adorador que eu chamei para vocês serem. Eu não vim aqui acusar, eu vim aqui acordar. Porque quando Uzá morreu, Davi acordou. E quando ele viu a prosperidade acontecendo na casa de Obed-edom, ele falou, não, vamos fazer do jeito correto. Leva os sacerdotes, põe a arca, passa a madeira nos elos, coloca no ombro, dá uns passos, sacrifica, adora ao Senhor. Porque a caminhada é assim, é responsabilidade no ombros e sacrifício durante a caminhada. Meu irmão, não é uma vida de conforto que Deus veio proporcionar, mas é o futuro certo que Ele veio te direcionar. Nesse período você pode até viver momentos de conforto, mas sabe de uma coisa, a vida não é assim. Você tem que negar a si mesmo. Não é mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Esses homens morreram para a igreja acordar, e a igreja acordou, porque logo depois você vai ver falando que sinais e maravilhas começaram a acontecer. Só que entenda uma coisa, quando você e eu nos consertarmos totalmente e Deus começar a realizar, saiba de uma coisa, vão se levantar. Porque no o versículo de 17 nós lemos falando que uma inveja entrou no coração deles, mas começou com alguém. Com quem começou? Capítulo 17, o versículo 17. Quem se levantou? Quem se levantou? Cuidado. Homem, você é o sumo sacerdote do seu lar. Cuidado que um sentimento errado, se deixar brotar na sua vida, pode tomar conta da sua família. Mulher, é você que Deus estabeleceu na sua casa. Então cuidado, que o sentimento ruim, se brotar, vai contagiar tudo. Porque começou com o sumo sacerdote, depois todos que estavam com ele, e isto o partido do ser dos seus. E o que eles fizeram? Ficaram com muita inveja.
E o resultado da inveja? Perseguição, prende. Não se preocupa não, que se não conseguir parar você, vão começar a falar coisas que você não é, para tentar afetar sua alma. Mas se você tem certeza do caminho que você está seguindo, independente do que falam sobre você, permaneça caminhando no destino que Deus te mandou, porque aquele que está contemplando tudo vai atuar. A Bíblia fala que eles mandaram perder os apóstolos e recolher em prisão pública. Porque quando vai vir humilhação, eles vão querer fazer assim. Pode querer jogar em rede social, não tem problema algum. Se você está com retidão, não fica dando crédito, não entra lá respondendo, não. A fé falou na rede social alguma mentira sua, aí eu vou brigar também. Olha, vou te colocar no meu joelho, porque você vai ver o que meu Deus vai fazer. Ei, se cala, porque se você ficar em silêncio, como foi falado aqui logo no início, você vai ver Deus manifestando ao seu favor. Agora, se você começar a querer se defender, Deus vai ficar, olha, ele fala, então se defenda, porque a sua defesa é pouca. Agora, eu quando me levantar, então não se preocupe com o que vão fazer. Pode prender publicamente, mas aquele que te contempla e te conhece, versículo de número 19. Mas à noite, que quando? À noite. Por que à noite? Sabe por quê? Porque durante o dia eles se reuniam. Durante o dia eles planejaram. Durante o dia eles orquestraram. Durante o dia a inveja cresceu no coração. Durante o dia eles decretaram: vamos prender. Porque parece que acontece, mas nós cantamos aqui, olha, veio fresco. Nós cantamos aqui que existe uma sombra. Como que é a frase que o Senhor é uma sombra, né? Nós cantamos o último canto, fala que uma sombra que nunca falha, não é isso? Só que durante o dia parece que essa sombra nos deixou. Durante o dia parece que a sombra abandonou aos apóstolos, porque durante o dia a sombra permitiu que eles fossem presos. Durante o dia foi permitido que eles fossem julgados, e aquilo que parecia que nada estava acontecendo a favor deles, à noite, quando tudo havia declarado, quando parecia que não tinha mais situação, não tinha mais salvação, é a noite onde o Senhor atua. Por que ele não agiu durante o dia? Porque talvez durante o dia ele iria agir através de outra pessoa, e se age através de outra pessoa, pode ser que a glória não será direcionada a ele, mas quem? Sabe aquele chefe que te protege? Você fala: Deus está me dando um livramento. Olha, mas tem lá o meu chefe está te protegendo, mas à noite não tem ninguém por você. À noite está todo mundo descansando, nessa hora que o Senhor fala: agora eu entro. Quando você pensa que ninguém vai fazer ao seu favor, eu envio um anjo. E esse anjo vai e fala que um anjo do Senhor abriu. Porque durante o dia tem diagnóstico que é dado, durante o dia é a sentença que é dada, durante o dia tem muitas coisas que são reveladas, mas tem noite, e à noite o seu Deus não dorme. Na noite você pode descansar, porque aquele que está ao seu lado, por mais que pareça que não está fazendo nada, uma hora vai se manifestar. E à noite as portas foram abertas. Não foi durante o dia para que todos vissem acontecer, foi à noite. Mas porque à noite? Porque tem propósito. E qual é? Pera lá que nós vamos saber. Porque à noite as portas se abriram e eles foram levados para a noite, quando ninguém mais esperava que pudesse vir algo acontecer. O anjo levou, não somente libertou, porque o Senhor não faz nada pela metade. Nós cantamos que ele não faz a obra pela metade. Ele não faz pela metade, porque ele não somente abriu a prisão, mas ele os levou para, e não somente isso, deu direção. E qual foi a direção que foi dada? Vão ao templo. Eles estavam onde? Eles estavam onde? Porque decretaram que era a prisão, lugar para eles ficarem.
É esse diagnóstico foi declarado para você entender que é isso. Essa sentença foi declarada para você entender que é isso. Mas aquele que não te abandona, à noite, quando não parece ter mais solução, ele vem e fala: falaram que para você na prisão, pois eu digo, eu abro a porta que ninguém vê. Eu levo para você onde? No lugar para você entender que não é na prisão que é para você ficar, mas é no templo, porque eu te chamei para pregar, eu te chamei para adorar, eu te chamei para você no templo estar. Vão para o templo e diga ao povo todas essas palavras. Ei, o inimigo quer te prender na prisão. O inimigo quer que você fique preso nessa sentença. O inimigo quer que você fique preso a tal forma que você se conforma. Eu sei que clinicamente existem muitas patologias, eu sei, irmãos. Nós não negamos a ciência. Mas quem já não passando por alguma situação clínica, vai ao médico, realiza alguns exames, e quando o resultado do exame vem, ele fala: olha, o diagnóstico é esse. Aí vem uma pergunta: porventura alguém da sua família tem esse problema? Aí você fala: olha, minha mãe tem, a minha avó tem, e fala: então isso é uma doença? É uma doença. Mas essa semana Deus abriu os nossos olhos. Sabe por quê? Porque quando nós recebemos que é uma doença hereditária, qual que é a sua posição? Se conforma. Realmente nós temos que nos cuidar, tomar medicação, fazer tudo. Não estou falando para você ser negligente com a sua vida, mas eu estou falando para você não se conformar com a prisão que estão decretando sobre você. Porque o Deus cura a doença hereditária. Então por que você está deixando de orar para a libertação dessa doença? Por que você se conforma com isso? Ora por tantas coisas e deixa de orar por isso. Ei, não deixa que nem esse diagnóstico, que eu sei que é real, que pode acontecer, porque isso pode vir de geração em geração. É a mesma coisa, seu pai teve um problema com vício, você tem problema com vício, seu filho vai ter problema. Não, para em você, não deixa essa maldição continuar, porque no secreto Deus vai abrir esta prisão. 21. Olha que coisa interessante. Tendo ouvido isso, logo entraram no templo e ensinaram. Eles obedeceram. Só que por outro lado, olha o que acontece. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio, reuniram os líderes, para quê? Olha lá, e todo o conselho do povo de Israel, e mandaram buscar quem? Olha agora aqui, olha para aí. Mas quando os guardas chegaram lá, sabe por quê? Porque o inimigo quer que você fique preso. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu te chamei para você ser livre dessa prisão que você vive. Sabe, esse pecado que você não consegue se libertar, é esse. Ele vai te libertar hoje, se você acreditar. Não se conforma com isso. Pastor, eu já fiz campanha, eu já fiz tanta coisa e não mudou até hoje. Mas pode mudar se você se posicionar, se você decidir acreditar. Porque eu falo: não me encontraram no cárcere. O inimigo falou: eles vão estar Por quê? Porque quando você fica preso, você perde o ânimo. Quando você fica preso, você deixa de sonhar. Quando você fica preso, você acredita que não tem mais escapatória. É esse o sentimento que o inimigo quer que desenvolva dentro de você. Mas nessa manhã o Senhor nos reuniu aqui para falar: pode te prender, mas se você confiar, eu sou o Senhor que vou te libertar. Mas olha que coisa linda, o próximo versículo. Dizendo, olha, eles chegaram trazendo o relatório: encontramos a prisão, mas o anjo não abriu. E eles encontraram a prisão. Porque assim, Deus confunde o inimigo. Porque ele fala assim: não, então para você entender, para a confusão ser maior, a prisão está fechada com toda tudo no lugar, sentinelas do lado de fora, trancado. Ele falou: olha, do lado de fora tem sentinela, do lado de fora tem segurança, mas quando nós entramos, o Senhor está dizendo nessa manhã: eu vou confundir a muitos.
Aqueles que falam assim: você não tem mais jeito. Eu te trouxe aqui nessa manhã para falar: tem jeito sim, e é eu que vou mudar. Não é os seus conceitos, sou eu que vou mudar. Quem olhar não vai acreditar, falar: mas olha, ele está preso ainda, porque, olha lá, a prisão está fechada, o diagnóstico já foi dado, os sentinelas estão do lado de fora, os médicos já atestaram, mas quando entra dentro não está, porque se você acreditar, Deus é poderoso para curar, Deus é poderoso para libertar, Deus é poderoso para restaurar, independente da situação. As pessoas podem não ver mudança, mas você será liberto, você será curado, você será transformado. Sim, assim você acredita, porque olha, nos postos junto à porta nada mudou, de fora nada mudou, cela fechada, sentinela, segurança, todos estão do lado de fora, mas abrindo a porta qual a sentença que foi declarada sobre a sua vida? Te convido a ficar sobre os seus pés. Tem louvor? É para você agora, é individual. Feche seus olhos. O Senhor falou conosco agora no coletivo, mas agora é individual para você. Qual a prisão que te prenderam? É para você, é individual. Agora é Deus falando comigo e falando com você. Onde você foi preso? Crês tu que pode eu tirá-lo daí? Crês tu que eu posso fazer o que ninguém vai acreditar? Porque aqueles homens ficaram sem entender. Cela fechada, guarda na porta, sentinela na porta, nada mudou do lado de fora, mas dentro é dentro de você que Deus vai fazer. Então traz aí a sua memória. Qual a prisão que foi decretada? É um vício? É um diagnóstico? É uma sentença? Traz aí agora para você qual a prisão que foi decretada. Olha, não tem mais jeito, não tem jeito para o homem, mas nós servimos um Deus do impossível. O impossível faz acontecer e ninguém vai acreditar. Em nome do Senhor Jesus, traz a sua memória aí, em nome de Jesus. Qual é a situação? Qual é a sentença? Qual é o diagnóstico? Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos neste momento, Senhor, apresentando a tua igreja, meu Pai. Senhor, nós vemos na tua palavra que esses homens foi decretado uma prisão, e aqueles que prenderam imaginaram que eles estavam ali ainda, só que quando foi enviado pessoas, eles foram surpreendidos, Senhor, eles foram surpreendidos com algo novo, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, surpreenda, meu Pai amado, a medicina, surpreenda os familiares, Pai, porque tem pessoas aqui, Senhor, que os familiares acham que não tem mais jeito. Tem pessoas aqui que muitos acham, não tem mais solução para esse problema. Deus, Senhor, visita agora, Senhor, a esse que necessita dessa visita, meu Pai. Toca onde o homem não toca, Senhor. Tira, meu Pai amado, toda essa enfermidade, Pai. Nós oramos declarando a libertação, declarando o renovo, declarando a restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh.